só pra você sentar e ficar quieto. Funciona. Brincadeira, galera. Mas eu creio que essa é uma noite onde Cristo vai brilhar nos nossos olhos. E aquilo que até que o Rafa estava orando, eu não sei se dá para deixar um pouquinho mais claro, talvez. Só porque fica difícil de ler aqui. Talvez essa aqui, não sei. Já está acesa. Mas eu creio que aquilo até que o Rafa estava conduzindo a gente sobre os nossos olhos tem tudo a ver com essa tarde, nesse momento. E eu tenho certeza absoluta que o amor de Deus está nesse lugar e Ele está quebrantando e construindo o nosso coração. E antes de nós começarmos a ler aquilo que eu creio que o Espírito quer falar ao nosso coração, eu queria começar lendo 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos somente e nós vamos orar. Versículo 4 diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo o amor sofre, tudo o amor crê, tudo o amor espera e tudo o amor suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo a ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos como em, versículo 12, em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E o último versículo, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém, Pai, eu te agradeço, Jesus, pela tua presença. Senhor, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço pela tua bondade. Eu te agradeço pela tua misericórdia. Deus, muito obrigado porque o Criador do universo, o ser mais maravilhoso, mais criativo do mundo, deseja se relacionar com a gente como amigo, em intimidade. Deus, obrigado porque o amor tudo espera, Ele tudo crê, Ele tudo suporta. Deus, obrigado porque é impossível nós acabarmos com o amor. Senhor, o nosso pecado não destrói o amor. Pai, as nossas falhas, elas não impedem o amor de chegar a nós. Deus, até mesmo a nossa limitação, até o fato de nós não entendermos quando o Senhor fala com a gente, não destrói o amor, mas o amor, ele é eterno, porque o Senhor é o amor. Deus, eu oro que esta noite sejamos transformados e transbordados pelo verdadeiro amor, e que em nossas mentes, em nosso coração, mas principalmente no nosso espírito, pela fé, o amor possa gerar a verdadeira vida, que é Cristo Jesus em nós. Deus, teu é o direito e o reino sobre as nossas vidas. Nós te amamos, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal, estou muito empolgado de poder compartilhar algo que o Espírito tem falado ao meu coração nesses últimos dias, e é muito lindo como Deus faz todas as coisas, porque o Espírito me deu o título desta mensagem de ser olhos de justiça. E é engraçado porque o Espírito já tem falado sobre justiça nesses dias de GV Hangout, e eu tenho certeza que Ele vai continuar falando aos nossos corações. Mas quando a gente pensa em olhos de justiça, eu não sei no que vem no teu coração, mas a primeira coisa que vem no meu coração é um olho com raiva. É um olho bravo, é um olho mau, é um olho que está dizendo tipo, se você errar, você está ferrado. Alguém se identifica com essa perspectiva? Só algumas pessoas. Mas o que acontece é que o mundo onde nós estamos inseridos, o nosso trabalho, a nossa faculdade, as nossas amizades, a maioria dessas coisas, muitas vezes ela vai estar vivendo uma desgraça. Ela é o oposto da graça. Por exemplo, quando você entra numa empresa, vai existir, por exemplo, eu li esses dias que a empresa da Ford, a maneira como eles fazem os seus funcionários é do número 0 até o número 29, se eu não me engano. E aí até o número 13 você não tem direito de uma vaga no estacionamento. Mas com o número 13 você ganha a sua vaga. A partir do número 20, você ganha uma sala com um vaso, seu computador e outras coisas. A partir do 25 você tem um banheiro próprio na sua sala. Ô glória! Então o que significa isso?
Você acabou de entrar na empresa, você não merece a sua vaga de estacionamento, mas me mostre o seu trabalho que eu te entrego a sua vaga. Aí nós vamos para a faculdade, nossos estudos, aí você vai lá, você está aprendendo, sei lá, vou pegar o exemplo meu próprio, eu fiz história, estou aprendendo história do Brasil, mas na hora da prova, tem um momento da prova, e aí eu tiro 0. Então o que isso representa? Você não é bom o suficiente para ir para a próxima fase. Você tem que ficar naquela fase que você estava, e você vai ter que fazer ela de novo. Então, muitas vezes, a nossa concepção de justiça, ela vem de um lugar de desgraça, no sentido de que nada vem de graça. E até essa era uma frase muito clássica. Se você quer ser alguma coisa na vida, então é melhor você começar a ralar desde já, porque nada vem de graça. Como que é? Nem vacina na testa. Ou é o contrário, né? Até vacina na testa. Injeção. Vacina, injeção. Então o que acontece é que e eu quero falar isso pessoalmente, essa tarde vai ser algo muito pessoal, é algo que eu quero abrir para vocês que, honestamente, eu não estou entendendo e não é algo que tipo, caramba, é isso aí, mas a minha fé está sendo atiçada, ela está sendo ativada. Para aqueles que já casaram, sabe o que é ser atiçado? Quando você começa a ficar atiçado, foi mal galera não casada, mas vão casar em nome de Jesus. Mas quando você está atiçado, meu amigo, sai da frente, tira a roupa e vamos nessa. Então o que acontece? Quando nós recebemos uma revelação que talvez para nós ainda aquilo não se tornou uma verdade praticante, aquilo tem que atiçar o nosso espírito e nos dar fome de falar, Deus, honestamente não faz sentido, mas se você está falando é a verdade, eu caminho nisso. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ler uma passagem que ela está inundada de graça, vai ser Lucas 7, e essa passagem ela revela o olhar de justiça. O verdadeiro olhar de justiça. A passagem vai ser do versículo 36 até o versículo 51. E a gente vai ler essa passagem, depois eu quero falar um pouco sobre ela. Mas o versículo 36 diz: convidou-o um dos fariseus, deixa eu ler aqui na tela, na real. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, entre vírgulas, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. De novo, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, Jesus virou-se à mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Então o que está acontecendo aqui é que está rolando um banquete de um fariseu. E naquela época, toda vez que um banquete rolava, ele acontecia em um espaço aberto. E esse espaço era público, sendo assim, as pessoas poderiam se chegar a este banquete. E o que normalmente acontecia é que se existia alguém muito importante nesse banquete, a galera ficava em volta só para ouvir, só para poder escutar, aprender. Só que existia uma coisa naquela época, é que as mulheres nunca eram bem-vindas a um banquete. Elas não poderiam chegar àquele lugar, era um lugar só para os homens estarem. Mas, além disso, uma mulher
pecadora e que por muitos estudiosos diz uma prostituta. E se a palavra diz que é pecadora e Simão pensa, ela é pecadora, então certamente o seu pecado era conhecido em muitos lugares, certo? Agora a minha pergunta é, quantos aqui já tiveram um irmão ou um primo que era tipo muito certinho? Tipo a pessoa mais certinha do mundo, levanta a mão. Pouca gente? Deixa eu ver a mão mais alto. Algumas mãos, ok. Então eu acredito que ou a gente teve um primo, irmão, ou a gente conheceu alguém que é muito certinho. E eu não sei você, mas eu odiava estar do lado dele. Pelo fato que eu me sentiria, meu Deus, eu sou um cocô, um lixo. Porque você olha para o certinho e você, meu Deus, não rola. Só que, será que a gente já parou para pensar que os fariseus odiavam Jesus, mas os pecadores se achegavam a Jesus? De onde, como e por que uma prostituta se sente bem-vinda ao lado do cara que fazia tudo certinho? Como é possível que um publicano que roubava dinheiro, Zaqueu, deseja jantar com Jesus? Como é possível que outras prostitutas na vida de Jesus se encontram com ele e elas ficam tão à vontade perto de Cristo? E o que Deus começou a falar no meu coração aqui, a gente vai ler o versículo 37, de novo. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com o perfume. O que significa que essa mulher, ela não foi convidada a estar onde Jesus estava, ela não fazia parte da galera que desejava estar com Jesus, mas escutando, ela sabia que Jesus estava lá, ela pensou, peraí, o único lugar que realmente eu preciso estar ao lado dele. Agora olha que incrível, alguns momentos antes, Jesus, a gente tem isso em Mateus, algum capítulo que eu não lembro, mas Jesus, ele está falando e ele fala assim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. E o que eu creio foi que esta mulher, ouvindo estas palavras de Cristo, ela entendeu, peraí, eu estou muito cansado, eu estou muito desanimada, porque eu acredito que ela não praticava os seus atos, só porque, não tem nada para fazer da minha vida, então eu vou vou me prostituir. Mas eu creio que o que levou ela a praticar esses atos foi um lugar de escravidão ao pecado e a uma mentalidade que este mundo possui. Uma mentalidade de acusação, uma mentalidade de meritocracia. Só que quando ela escuta Jesus falando que todos aqueles que estão cansados vão se achegar a Ele e vão sair dali dispostos, e a gente lembra de Isaías, vão correr e não vão se cansar, vão voar alto como águia, ela pensa, peraí, existe uma pessoa que eu preciso escutar, alguém que eu preciso me encontrar. E agora olha que forte o versículo 38, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Eu comecei a pensar sobre esse momento, imagina Jesus, ele está sentado com os pés para trás, para ele poder ficar na mesa, de repente, aquela mulher começa a chorar, só que as lágrimas dela não eram lágrimas de, eu estou me sentindo condenada, não eram lágrimas de, meu Deus, como eu sou a pior pessoa do mundo, não eram lágrimas que vêm da condenação, que vêm do medo, mas eram lágrimas de estar diante do seu Salvador e entender que ele não lhe creditava o pecado como parte dela. E de repente, aquilo que está no interior dela começa a sair através das suas lágrimas. E ela começa a limpar os pés de Jesus com as lágrimas que caem dos seus olhos. Agora, olha que doido. Tudo isso que Jesus descreve ali, era parte de um ritual praticado pelos judeus. Então, eu vou trazer essas palavras. Era parte de obras da lei daquela época. Você ia chegar na casa de um judeu, você ia ser recebido com um beijo, você ia ser ungido na sua cabeça, e os servos daquela casa iriam limpar os seus pés, porque você estaria com o pé muito sujo. E o que acontece? Aquele homem que se considerava tão justo, tão puro, aquele homem que considerava tão certo, que praticava tudo em sua religiosidade, não trouxe nenhum ato, nenhuma obra de religião. Agora, aquela mulher que era tida como pecadora, por amor, ela faz todos os passos e todas as obras que a religião trazia. Então aquela mulher, por ela ter recebido o amor, por ela ter sido liberta pelo amor, a sua reação não é a sua motivação, mas a sua reação ao amor é, de repente, começar a ter os seus atos por causa de Cristo. Sabe, o fato da Bíblia falar que ela era uma mulher pecadora e Simão pensar isso, provavelmente isso era algo que estava no seu coração todos os dias. E certamente, se fosse
talvez nos dias de hoje, a igreja seria o último lugar que aquela mulher gostaria de estar. Sabe, eu estava lendo um livro e ele conta uma história. Esse pastor, ele fala, esse livro é o porquê ele vive na graça. E ele começa falando assim: o dia que eu entendi a graça foi uma vez que um amigo meu estava evangelizando pessoas de rua, prostitutas, e ele chega para uma prostituta e ela começa a abrir para ele e fala assim: olha, eu não consigo sobreviver mais, eu tenho que alimentar a mim e a minha filha de 2 anos, mas o único jeito que eu encontrei de fazer dinheiro é vendendo ela, a minha filha de 2 anos. E daí ela falou: em 1 hora ela faz mais dinheiro que eu faço a noite inteira. E aquele homem fala que ao ouvir aquilo ele se coloca numa encruzilhada, porque primeiro ele pensa: eu preciso denunciar isso, porque isso é abuso infantil, e ele começa a ficar mal dentro de si, então ele pensa em perguntar algo. Ele vira e fala: tá, e você nunca pensou em ir para uma igreja? E na hora que ela ouve isso, ela olha para ele e fala: o quê? Eu já me sinto horrível, eu não quero me sentir ainda pior, eu não quero ficar pior com os meus atos. E ele fala que quando ele se deparou com essa história, ele pensou: peraí, existe alguma coisa errada na igreja. Sabe, gente, e é algo que Deus tem mexido muito o meu coração, mas o fato de nós, às vezes, tentarmos, como se fosse uma defesa, como se nós precisássemos defender uma moral, ou manter algo santo, nós passamos a excluir o mundo, e nós passamos a rejeitar as pessoas que, como nós, estão totalmente necessitadas de Cristo, e elas se passam a se sentir mal-vindas na casa de Deus. Agora, na minha perspectiva, existe somente uma coisa que o mundo não consegue dar, porque trabalho social, até mesmo curar enfermos, a medicina faz, trabalho social, todo mundo faz, todas essas coisas o mundo dá, o que a igreja faz, mas a única coisa que é impossível do mundo dar é a graça. A única coisa que o mundo não tem como oferecer é a graça, e a graça sendo aquele que dá o seu todo, e quem recebe não gasta nada. Cristo pagou o preço total pelas nossas vidas, e nós que recebemos não pagamos nada. O que significa isso? Nós não merecemos, e eu acho que esse é um fato lindo, é que a graça ela não vem por merecer. E quando eu estou dentro do reino dos céus, recebendo a mensagem de Cristo, e eu passo a entender que nada que eu faça vai me fazer merecer algo, mas simplesmente o fato de ser filho, isso não vai acabar com o meu desejo de fazer as coisas para Deus, mas vai me levar a fazer verdadeiramente, pela fé. E olha que forte, o texto continua no versículo 39, antes do versículo 39, perdão, 1 João capítulo 4, você consegue pôr aqui o versículo 9 até o versículo 11. 1 João capítulo 4 revela inicialmente os olhos de justiça de Cristo sobre nós. E esse é um texto maravilhoso, porque João, ele é conhecido como o apóstolo amado por Deus. E eu acredito que através de João a gente consegue ter uma imagem muito profunda do amor. E a palavra diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não é uma ação nossa, não vem de nós, não fomos nós que amamos a Deus, não fomos nós que descobrimos a Deus, não fomos nós que escrevemos a palavra, não fomos nós que oferecemos o sacrifício, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, versículo 11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Versículo 18, por favor, desse mesmo texto. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Próximo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E versículo 21, Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E o que eu creio que nós podemos entender, eu não sei você, mas vamos pensar comigo. Quantos aqui, vou fazer essa pergunta primeiro. Quantos aqui já tiveram uma decepção amorosa? Levanta a sua mão. Olha, caramba, foi as mãos mais levantadas. O que isso significa é que provavelmente, quando você encontrou alguém a quem você começou a se apaixonar, existia um medo de se entregar. Existia um medo de
de confiar 100%, porque algo te traiu lá atrás, porque o seu coração foi ferido lá atrás. Agora a palavra diz que no perfeito amor não há medo, o que significa que quando nós entendemos o tamanho do amor de Deus, mesmo que a gente se sinta inseguro, mesmo que aparentemente não faz sentido, nós nos lançamos por completo, porque o verdadeiro amor não tem medo. E aí o que acontece é, aquela mulher, ela consegue se jogar diante de Cristo, ela consegue chorar em seus pés, beijar os seus pés, ungir os seus pés, porque ela consegue receber do olhar de Cristo o verdadeiro amor. Agora, tudo isso eu estou falando só para que a gente tenha construído o ápice e o momento principal que Jesus vai ter com essa mulher e com Simão. Então a minha pergunta é: como nós sabemos que amamos verdadeiramente? Como eu entendo, rapidinho, como eu entendo que verdadeiramente eu sei amar alguém? Que verdadeiramente Deus tem me colocado um amor que ele ultrapassa os limites. É porque o verdadeiro amor, ele é incondicional. Sabe o que significa? A pessoa vai te apunhalar pelas costas, ela vai te trair, ela vai falar coisas sobre você, ela vai fazer todas as coisas de ruim, e no momento seguinte, você vai confiar nela de novo. E você vai dar as costas para ela de novo, fala: se você quiser dar outra facada, pode dar. Nós aprendemos a amar quando nós entendemos que Cristo nos trouxe a vida eterna, e no momento seguinte, a gente pecou e apunhalou ele de novo. E daí ele virou e falou: não tem problema, eu te dou a liberdade de novo. E aí nós pegamos essa liberdade e nos escravizamos ao pecado de novo. Ele falou: I don't care, eu não me importo quantas vezes você decida voltar à escravidão do pecado, eu nunca vou parar de te dar o meu amor. E a graça então nos concede uma porta liberada, que nunca é fechada, para estar em Cristo. Agora, antigamente, era-se acreditado que para estar em Deus era necessário oferecer os seus sacrifícios e fazer tal e tal e tal. Mas hoje nós entendemos que para estar em Cristo basta crer, basta fé. E sabe de uma coisa? Eu creio que o fruto do arrependimento, e acho que foi até algo que o Rômulo falou, mas o fruto do arrependimento, o exterior vai vir uma hora, entendeu? As aparências, as obras, o sair do pecado acontece, mas o fruto do arrependimento, ele está no nosso coração. Quando eu permaneço em Cristo, mesmo que eu não veja a transformação, o meu interior está recebendo a transformação, porque eu estou em Cristo. E aí Romanos 8 fala que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Sabe, as minhas obras, talvez os meus atos não estão condizendo com o que eu estou crendo, mas os meus olhos ainda não veem. Mas o que traz à existência o que não existe? A fé. Então, como que eu vou passar a viver o que eu desejo viver em Cristo? Sabe, Paulo, o apóstolo que nós tanto admiramos, ele fala: o que eu quero eu não faço. Caramba, Paulo está revelando: eu peco, eu não quero pecar, mas eu peco. Aí ele vai e ele joga o que eu não quero, fala tudo isso. Aí depois de todos esses versículos entra Romanos 8:1, que diz: mas não há condenação. Sabe, é difícil, foi muito difícil para eu crer nisso. Foi muito difícil para eu crer que eu aceito, eu creio em Cristo, eu estou salvo e não há condenação, apesar das minhas obras não mostrarem ainda o que meu coração crê. Porque na nossa realidade, no nosso mundo, não faz sentido você passar de fase na faculdade tirando 0 em todas as provas. Não faz sentido eu ser promovido no meu trabalho sendo o pior funcionário. Não faz sentido eu receber o perdão vez após vez, sendo que eu errei no mesmo lugar, da mesma forma. Mas quando nós somos encontrados pelo amor e pela verdade de Cristo, Ele confia em nós, independente das nossas obras. E o que isso gera no nosso interior? O que Hebreus fala: entramos na presença dele com confiança, porque a gente sabe que o perdão já nos é concedido. Agora, o versículo 39 é onde tudo começa. Perdão, 38 ainda, vamos continuar. Quando a mulher está fazendo tudo aquilo, e o coração do fariseu começa a se encher
com raiva, ele começa a pensar, caramba, esse cara não pode ser profeta, esse cara está mentindo, ele não sabe quem está tocando nela. O que fez com que Jesus não condenasse aquela mulher? O que fez com que Jesus não pensasse mal dela? Porque pensa comigo, provavelmente era um chão de terra batido, provavelmente ali era sujo, provavelmente aquela mulher devia estar suja pelo fato de que a Bíblia diz que ela era uma pecadora no sentido da prostituta, provavelmente as lágrimas dela ali começou a fazer mais meleca, provavelmente seu cabelo estava todo ferrado, provavelmente poderia ter até arranho e meleca ali no pé de Jesus, provavelmente tudo estava muito sujo, mas o porquê Jesus não a considera uma pecadora? Porque os olhos de justiça, eles encontram o coração. E eu sei que eu vou tentar me expressar a melhor forma agora. Mas, quando Deus vira e fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, é porque as obras de Davi não estavam em relevância para Deus. É porque Deus não estava olhando e pensando, caramba, agora sim você é um homem segundo o meu coração. Quando Deus chama Abraão de amigo, não era porque Abraão a toda hora estava crendo em tudo, porque Abraão foi perfeito, mas a coisa que atraiu o olhar de Cristo e que faz os olhos de justiça brilharem é o coração. E o fato é que nós nunca teríamos força para ser bons. Então, porque ainda assim o nosso coração é mau, a palavra diz isso, então não está fazendo sentido. O ponto, e agora que eu sei que não vai fazer sentido, mas não faz sentido para mim também, mas eu creio nisso. O ponto é que ele está olhando o coração a partir dele mesmo, a partir dele transformando o nosso coração. Então não é porque é um coração bom, não é porque existe alguma bondade, mas ele vê e ele diz que ela não é pecadora porque ele se vê nela, porque ele consegue enxergar ele no coração dela, porque ela é o templo do Espírito, e por este fato, e por ela crer e estar nele, então ele não consegue enxergar os seus pecados. Sabe, o amor, ele apaga uma multidão de erros. A palavra diz, ele apaga, some. Nós, humanamente, se alguém nos fez algum mal há 2 anos atrás, que te afetou muito, você nunca vai esquecer. Porque, caramba, aquilo me machucou. Agora, o que machucaria mais o coração de Deus, se não perder o seu próprio filho, por causa dos nossos pecados? Mas aí a palavra diz que Deus se esquece do nosso pecado. E aí sabe o que acontece, que eu acho que deve ser muito engraçado para Deus? A gente peca, aí a gente pede perdão, e daí a gente vai orar de novo e falar, Deus me perdoa de novo. Ele falou, ué, perdão do quê? Eu não sei o que você está falando. Porque ele esqueceu, porque foi apagado, o amor dele apagou. Sabe, vamos pensar numa redação, você escreveu 10 linhas, uma porcaria de redação, ficou um lixo. Só que daí o amor foi e apagou essa porcaria de redação e criou uma redação linda. O que significa? Aquela redação ruim existe ainda? Ela foi apagada. Então não tem como você dizer que você é um mentiroso. Não tem como você dizer que você é um egoísta. Porque se o amor apaga a multidão de erros, ele apagou o seu egoísmo, ele apagou a sua mentira, e a partir daí você é quem Deus diz que você é. Agora, quem Deus diz que você é a intimidade que vai te revelar. É claro que a gente pode ver várias coisas maravilhosas, mas é estando com Ele que você vai começar a ouvir, você é uma palmeira. É estando com Ele que você vai começar a ouvir, você é um leão. É estando com Ele que você vai começar a ouvir, você é o meu amor. E aí nós vamos entender, você é a justiça de Deus na terra. Porque a justiça de Deus é o amor. Agora, eu queria chegar no versículo 39, que eu creio que é o que vai nos levar a entender os olhos de justiça. A palavra diz, ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca porque é pecadora. Sabe por que os olhos de Cristo é da justiça? Porque os olhos nossos são da injustiça. Esse é o olhar da injustiça. Quando eu olho para uma pessoa, eu olho para o Natanael e de repente eu penso, caramba, Natanael é isso. Nossa, eu não vou ficar junto com ele não merece a minha presença. Caramba, o Natanael não está fazendo nada. Foi mal, Natanael, vou usar você como exemplo. Mas digamos, o Natanael não está fazendo nada na igreja, ele não está servindo, eu pedi para ele me ajudar, ele não ajudou. Isso é o olhar da injustiça, porque a nossa justiça humana, terrena,
falha, que vem da ira, que vem da justiça própria, está dizendo o que é certo e o que é errado, enquanto os olhos de justiça olham para o Natanael e falam: você é o maior servo desse lugar, você é o meu filho amado escolhido, que eu me agrado, que eu me delicio em você. E aí o olhar da justiça nos revela uma identidade que parece mentirosa, da justiça de Deus, porque nós ouvimos e falamos: Deus, não é verdade, isso não é verdade sobre mim, você não pode falar isso, eu não sou, eu não faço, eu não tenho essa, eu não sou ainda, eu sou muito ruim. Deus, como você diz que eu sou santo, que eu sou puro, se você sabe como a minha mente pensa pensamentos de morte, de pecado, se você sabe como meu coração está inclinado para esse pecado, se você tem visto as minhas práticas de pecado, como você me chama de santo? Gente, e genuinamente isso não fazia sentido para mim. Estava doendo muito o meu coração tentar acreditar e entender isso, até um momento em que Deus falou para mim: olha como eu olho para você. E Ele não me explicou porque Ele me chama de santo, mas Ele me mostrou o olhar dele sobre mim. E a partir desse momento é impossível dizer que eu não sou santo, é impossível dizer que eu não sou justo, porque através das lentes de Cristo, o sangue dele pagou o preço inteiro. Sabe, eu quero dizer especificamente, talvez para alguns de nós aqui. Sabe, a condenação, ela às vezes não nos tira da presença de Deus, mas ela conduz tudo que a gente faz lá. Às vezes a condenação não faz você parar de orar, mas ela conduz a sua oração para um lugar errado. E ela às vezes te leva a ler a palavra de uma forma que traz peso, que não te faz desejar a presença de Deus. E eu quero te dizer essa noite, essa tarde, eu quero te dizer com todo o meu coração que os olhos de justiça de Cristo, Ele enxerga a justiça de Cristo sobre você. Então, independente se você está vendo quem Deus diz que você é ou não através das suas ações, você é. Independente se os seus atos não estão condizendo com o que Deus está dizendo sobre você, você é quem Deus diz que você é. Porque foi através do invisível que o visível veio a existir, através de uma palavra. E se nós somente recebermos essa palavra, isso vem a existir. E o porquê aquele homem ficou tão mal, é porque quando a gente vê a graça agindo, isso insulta a nossa justiça. Sabe, quando a gente vê uma graça que liberta por nada, tipo, ela só liberta, isso insulta as nossas obras, quando elas estão colocadas em nós mesmos. O que fez as línguas serem criadas e haver divisão entre o povo, foram as próprias obras. Foi o homem buscando alcançar a Deus através do seu braço, construindo uma torre que fosse tão alta que eles iam chegar no céu. Foi as próprias obras vindas de nós mesmos, tentando alcançar a Deus, que trouxe separação entre nós. Mas foram os discípulos esperando, que trouxe a unidade da igreja através do Espírito Santo. E o batismo chegou, e o batismo aconteceu, e a torre de Babel separou as pessoas, e o braço do homem tentou alcançar a Deus, mas a espera pela promessa, eles não viam, eles não entendiam o que Jesus falou. Jesus falou: vai vir um Consolador. Que diabos, vou até usar essa palavra, que diabos é esse Consolador? Eles não entendiam o que significava, eles não tinham compreendido as palavras de Cristo em sua totalidade, mas o que eles fizeram? Eles esperaram em fé, e a fé deles foi a única coisa necessária para que o Espírito descesse. Sabe o que eu acho lindo? Eu quero te encorajar com isso. Jesus fala para Pedro iniciar a igreja. Ele fala: Pedro, vai ser através de você o início de tudo. E a gente vê Pedro fazendo várias coisas. Só que daí Deus traz uma visão para Pedro e fala: come. E ele fala: Deus, isso é impuro, eu não vou comer. Aí Deus fala de novo: come. Aí Pedro fala não para Deus: Deus, não, isso é impuro, eu nunca pus algo impuro na minha boca. Aí Deus fala de novo: come. Aí Pedro resiste. Tá. Então nós vemos a lei agindo sobre Pedro, e ele resistindo a uma ordenança de Deus. Mas o que acontece depois disso? Ainda assim Cornélio chega lá, e ainda assim Pedro vê o Espírito indo aos gentios. E aí ele come. Mesmo tendo resistido à revelação pelo fato que ele permaneceu lá, Deus trouxe para ele aquilo que ele não tinha.
E o que eu quero te encorajar é, João 15 diz que Ele é a videira verdadeira, nós precisamos permanecer. A gente não precisa ser uma videira, a gente não precisa ter fruto, a gente não precisa ser forte e corajoso, mas a gente precisa permanecer em Cristo. E o que é permanência senão nós cremos que dele vem a vida e somente? E lá nós buscarmos a nossa água todos os dias e nós bebermos da fonte da vida e nós nos alimentarmos do pão da vida que é Deus. Jesus dividiu o pão com Judas, ele ceiou com Judas. Sabe, por tanto tempo nós condenamos que não podia, se você está em pecado não ceia, porque você não pode comer um pão puro, já que você está impuro. Tá, e a cruz foi o quê? Tipo, a cruz foi justamente isso. Foi justamente eu comer o corpo de Cristo por causa dos meus pecados. E aí Jesus não só come o pão com Judas, como ele lava a porcaria do pé de Judas. Ele serve a Judas. Porque os olhos de justiça diziam que Judas era santo. E Jesus tenta trazer isso à existência em Judas. Ele revela ao próprio Judas: você vai me trair, meu amigo. Quando Judas vem para beijar Jesus e entregar ele, no livro de Mateus a palavra que Jesus usa é amigo. Ele fala: amigo, o que você quer? Mesmo no momento em que Jesus estava sendo entregue à morte por causa de Judas, ele chama Judas de amigo. Os olhos de justiça nunca vão, vou ter que usar essa palavra porque eu não pensei em outra, mas eu sei que tem muita gente que não usa, mas eles nunca vão denegrir alguém para você. Os olhos de justiça, independente do que a pessoa fale, faça, ou até creia, eles nunca vão tornar alguém mal. E é por isso que quando, até foi trazido hoje de manhã, quando a gente vê o que aconteceu lá no desfile do Rio de Janeiro, sabe, genuinamente nos nossos corações não tem que ficar mal, de bravo. A gente não tem que ficar tentando salvar Jesus e manter tudo, tem que ser tudo bonito. Vocês têm que entender que com isso não se brinca. E eu não estou condenando quem faz isso. Mas a gente tem que entender que os olhos de justiça veem pessoas que pela falta de revelação, aquilo foi um grito de socorro daquelas pessoas. Elas estavam simplesmente falando: eu não entendo como alguém pode se entregar por pessoas que nem amam ele. Eles estavam gritando: me ajuda, me ajuda a enxergar, me ajuda a ver, porque não faz sentido um Deus se fazer homem e morrer por aqueles que nem mesmo honram a sua morte. E aí quando nós olhamos com os olhos de justiça, entendemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Me perdoa fazer isso, eu não gosto de ficar fazendo isso, mas é porque isso dói muito meu coração. A internet, o Facebook, o Instagram não é um lugar de jogar pedra nas pessoas usando Cristo. Não é um lugar de acusar os atos de outras pessoas pelo simples fato que isso vai contra a palavra de Deus. Mas é um lugar do amor, é um lugar através dos olhos da justiça, eu enxergar aqueles a quem Deus ama, a quem Deus deseja, que Jesus compartilharia o pão. Eu tenho plena certeza que se Jesus estivesse em carne e osso, naquele momento ele chamaria aquele cara vestido de demônio para comer com ele depois do carnaval, e ia falar: me paga uma coxinha, que eu quero sentar com você, é só isso que eu preciso. E naquele lugar, os seus olhos de justiça diriam àquele cara que a ação dele não deixou Jesus escandalizado. Jesus não ficou mal. Eu sei que é forte dizer isso, mas eu creio que Deus não ficou mal, sabe por quê? Porque Ele sabe qual é a verdade. E cara, aquele foi o triunfo. Jesus venceu sobre a morte. E 2000 anos depois, Ele continua vencendo sobre a morte. Então se tem alguém chacotando, sei lá, fazendo piada do cristianismo, deixa fazer. Porque isso não muda o que o amor é. Não muda o que a verdade é. E na verdade é o momento dos nossos olhos de justiça enxergar quem aquela pessoa é para Deus. Agora, continuando, o versículo 40 diz: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Mesmo o Simão julgando e condenando Jesus, o próprio Cristo, o amor de Jesus por Simão fala:
Cara, eu vou tentar te explicar então. Eu vou tentar te revelar o que o amor é, o que a verdade é. Sabe, Jesus tinha todo o direito de odiar aquele cara e não se justificar a ele, ou até condená-lo, falar, seu coração está mal. Mas Jesus olha para ele e fala, eu quero te contar uma história. Agora olha que lindo, onde Jesus estava? A palavra, versículo 36 diz, entrando na casa do fariseu. Nós somos o templo do Espírito. Então antes de nós prosseguirmos, eu só queria fazer essa análise. A palavra diz que Jesus entrou na casa do fariseu. Nesse momento eu quero que nós entendamos com Jesus entrando na casa, como Jesus em nossas vidas. Quando nós aceitamos a Cristo, mas nós não deixamos com que o amor e a verdade e a graça ilumine o nosso entendimento, nós passamos a condenar as obras das pessoas. E mesmo com Jesus na casa, nós rejeitamos a voz. Eu sei que isso é forte, mas a partir do momento em que nós estamos abertos à graça e à verdade que vem pela graça, que é Cristo Jesus, então nós passamos a ter uma casa suja, suja no sentido de pessoas que são sujas conosco, porque nós, de igual forma, para que a verdade reine, para que somente os olhos de justiça fluam. E o versículo 41 diz, bom, a gente não vai ler todos, mas eu vou ler só o 44. E voltando-se, vou só explicar antes de ler o 44. E aí Jesus fala, beleza, o cara devia 500, o outro devia 50, os dois foram perdoados, qual vai ficar mais feliz? E é óbvio que é o cara que devia muito, mesmo que o mesmo perdão chegou aos dois, mesmo que veio do mesmo Senhor o perdão aos dois. E aí Simão fala, é o cara que foi mais perdoado. Jesus fala, muito bem, você acertou. Agora, o que isso representa? Será então que alguns de nós são mais pecadores do que outros? Será então que alguns de nós devem 500, enquanto outros devem 50? Ou será que Jesus estava trazendo um entendimento de que todos foram perdoados do mesmo tamanho de dívida, mas alguns sentem que foram perdoados 50 só? E aí você pensa e fala, caramba, eu sou bom cristão, eu leio minha Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu evangelizo, eu estou em todos os cultos, eu até compartilho uma palavra na minha célula, na minha universidade ou no meu trabalho, e aí você olha para a obra da cruz e você pensa, eu fui perdoado só 50. Eu já era bom, mas eu era pecador, mas o meu pecado não era tanto. Então, por causa de uma revelação de que nos foi concedido pouco perdão, que é uma revelação mentirosa, nós passamos a viver pouco amor. E aí o que acontece é que as obras, elas sempre vão ser obras vindas da religião. Sempre vão ser obras de, olha como eu sou bom, Pai. Olha como eu posso te entregar, como eu sei fazer, como você me perdoou, mas olha isso. Porém, quando nós entendemos que todos tínhamos uma dívida com Cristo impagável, impossível de ser pagada com as nossas obras, com o nosso trabalho, nós entendemos o muito amor que nos foi concedido e a reação disso. Não é o início, é uma reação, é que nós passamos a desejar, a praticar e fazer as coisas com Cristo. E o ponto é que daí Efésios 2, versículo 10 diz que nós passamos a ter boas obras. As obras que não vêm de nós, as obras que não são para Deus, são obras em Deus. E aí, 1 João acontece, eu passo a amar o meu irmão. Eu passo a amar aquele a quem eu não concordo. Eu passo a lavar os pés de Judas em alegria. Não mais porque eu preciso. Não mais eu tenho que, eu preciso fazer isso. Agora olha o versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher, entrei em tua casa e não me deste águas para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Cristo de novo falando, Simão, eu entrei aqui para estar com você. No entanto, porque os seus olhos eles estavam tão focados em
você mesmo, a partir do ponto daquilo que você pode oferecer a Deus, você não conseguiu perceber que eu estava aqui. Só que essa mulher, porque ela me viu, ela não conseguiu sair dos meus pés. Ela não conseguiu deixar um lugar de intimidade. Sabe, a igreja, por muito tempo, colocou a nossa prática, vou usar essa palavra, com Deus, a nossa leitura, a nossa oração, como uma tarefa de casa. Como parte de um dever de casa. Você tem que orar todo dia, ler a Bíblia todo dia. Uma hora vai romper. Mas se não romper, continua. Vai fundo. E o que acontece? Existe valor na disciplina. E existe valor em você orar em fé e perseverar em fé. Mas o foco então era o externo. E a partir daí, Jesus fala, o que é pecado não é o que está entrando, não é o que você está vendo, não é o de fora, mas é o que está de dentro para fora. E o único lugar onde o dentro para fora se torna vida é quando nós estamos com Ele. É quando nós temos uma amizade, um relacionamento e não uma obrigação. E sabe, é muito forte porque Cristo, Ele nos ama, Ele nos perdoa e Ele nos concede a graça. O seu amor foi concretizado quando Ele morre na cruz, Ele toma o cálice da ira de Deus e agora essa ira não está mais sobre nós. O seu perdão é de todos os nossos pecados, independente de quando nós formos pecar. E a sua graça então é a liberdade. Quando o povo sai do Egito, e eles estão no deserto, então Deus dá os 10 mandamentos. Então eles foram, isso foi algo que eu acho muito forte, Deus os libertou para os 10 mandamentos. E eles passaram a ser conduzidos por aquilo. Mas na nova aliança, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos tira de um lugar de escravidão como era o Egito. E agora nós estamos livres para a liberdade. E a liberdade se encontra na graça que é Jesus. Então, a graça não vai ser algo explicável ou dissecável. Vamos dissecar a graça. Vamos ver cada parte da graça. A graça é Jesus. Eu desejo entender cada vez mais essa graça, porque eu quero viver a verdadeira liberdade. Então, esteja em Jesus. Viva Jesus, se relacione com Jesus. E sem com que você faça uma força exterior para que aconteça, vai vir como um reflexo a sua vida livre. Livre da escravidão do pecado, livre da escravidão dos seus sentimentos. E para nós encerrarmos, eu queria ler 1 Coríntios 15, 10, se der para colocar ali. E eu quero ler essa frase antes de ler o versículo, mas pode deixar já. Que Deus falou no meu coração, porque o entendimento da graça me leva a cumprir a lei, não para que eu seja salvo, mas por tanto perdão eu as faço vindo do amor, faço mais do que é pedido. Olha isso que forte que Paulo fala, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que doido que Paulo está nos revelando, a graça, ela é a porta, ela é o início, ela é o caminho, ela é tudo. Nós passamos a viver a graça que é Cristo Jesus. E então, pela graça, nós somos feitos perfeitos, somos aperfeiçoados. E a graça que gera as minhas obras. Então, de repente, eu começo a trazer as obras de Cristo na minha vida, não porque eu estou olhando e pensando, caramba, eu tenho que ter essas obras, caramba, Deus tem que me aceitar, eu preciso ser um filho melhor, eu preciso agradar o coração de Deus, mas a graça diz quem eu sou, a graça fez eu ser quem eu sou, a graça em mim gerou um Paulo que enfrentou mares, estradas, contendas, que foi apedrejado, que foi humilhado, que foi destruído. Agora é muito lindo porque realmente o evangelho é aquilo que o Vitor sempre falava aqui, se está parecendo fácil, então é a verdade, é Jesus, porque Ele pagou tudo que tinha que ser pago, e é lindo, e nós vivemos em um lugar sem peso, sem condenação, e a partir deste lugar, quando nós temos essa verdadeira revelação, então é impossível ficar parado, é impossível voltar a uma vida de menino,
É impossível voltar a uma vida de escravidão. E nós passamos a desejar a estar em Cristo. E estando em Cristo, nós passamos a viver Cristo. Amém? Eu gostaria que você pudesse ficar em pé e fechar seus olhos nesse momento.